Portal RMS News, jornalismo para você conectado na internet. Durante a pandemia da Covid-19, o setor de construção civil foi um dos que mais contratou, sendo o segundo setor da economia brasileira que, após 8 meses de pandemia, manteve o nível de emprego formal em alta. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, CAGED, publicados no dia 30 de setembro deste ano, a construção já gerou um saldo positivo de 58.464 vagas. Dados de 2017 do Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho registra a ocorrência de 549.405 acidentes em todo o país. Para falar sobre segurança no trabalho, recebemos aqui no portal RMS News o engenheiro do trabalho Rodrigo Augusto Suravassi. Satisfação imensa, doutor Rodrigo, recebê-lo aqui conosco no portal RMS News. Oliveira, uma satisfação participar aí do RMS News para a gente tratar um pouco sobre segurança no trabalho. É um tema aí que a gente vem abordando há alguns anos e a gente percebe que as redes, né, as mídias sociais e também os veículos de comunicação estão dando aí uma grande oportunidade para a gente estar dialogando sobre esse assunto tão importante aí nos aspectos laborais do dia a dia. Doutor Rodrigo, por que a construção civil ela preocupa tanto o setor da medicina do trabalho e da segurança do trabalho? Então, a indústria da construção civil, né, como bem dito, é uma das que mais empregam no Brasil, né, e também no mundo, e é um dos setores que mais se encontra acidentes do trabalho e adoecimento por doenças ocupacionais. Então, é isso a grande preocupação, é a quantidade de acidentes e adoecimentos na indústria da construção civil. Doutor Rodrigo, muito se ouve falar que, em muitos casos, a displicência ela acaba sendo do próprio trabalhador, ou seja, que as empresas colocam os EPIs à disposição dos trabalhadores e eles acabam não fazendo uso. Entretanto, a gente também percebe que isso é quando num comparativo das grandes empresas. Mas você tem aqueles pequenos setores onde muitas vezes a fiscalização ela acaba não chegando, em que o trabalhador, principalmente o informal, ele não acaba fazendo uso desses equipamentos de segurança para a realização dessa atividade. Mas no dia a dia, existe uma legislação específica que regula essa questão do uso de equipamentos dentro da área do trabalho? Tem sim. Eu não gosto muito de dizer que, mesmo nas grandes empresas, aí, a negligência do empregado, né, que deixa de utilizar o equipamento de proteção individual, né, eu gosto de compartilhar, né, na verdade, é uma ação entre a empresa e o empregado, né, tem que existir uma cultura de segurança, uma cultura de prevenção dentro da empresa, e isso é extremamente importante. Então, a gente não pode atribuir a culpa 100% aí ao empregado, muito pelo contrário, né? Então, tem que analisar exatamente o caso para estar discutindo. Relacionado à legislação, existe sim, existem as normas regulamentadoras do trabalho, sobre equipamento de proteção individual, existe a NR6, né, sobre equipamentos de proteção individuais, e para o setor da indústria da construção civil, a gente tem a NR18, que é uma norma específica da área da construção civil. Nós estamos num ano em que os números mostram que o setor da construção civil foi um dos que mais contratou, segundo os dados apontados até agora pelo CAGED. Em Sorocaba, como vocês têm acompanhado essa crescente no número de contratações e há como se fazer aí já
nesse momento, um comparativo, se houve ou não o aumento de número de acidentes na nossa cidade, na nossa região, ou se as empresas se prepararam mais para esse momento, ou mesmo o trabalhador que trabalha na informalidade. Qual é o cenário hoje da nossa região? Tá. Então vamos tratar aqui sobre o Sereste de Sorocaba, onde ele mostra aí que, em comparação ao ano anterior, houve uma redução. Hoje, aqui na cidade de Sorocaba, a gente teve em torno, até o presente momento, em torno de 21 acidentes do trabalho. Desses 21, são 8 acidentes graves, são 12 acidentes leves e um transtorno psicossocial. E dentro desse... Só teve um retrocesso, né? Tivemos uma baixa. E é uma baixa positiva. A gente não consegue comparar se é relacionado à pandemia ou não, né? Então, a gente está num caso atípico. Correto. E os números são positivos, se a gente pode colocar, para este ano, né? E é isso que se busca no dia a dia, né? Dentro desse contexto, que o que se busca é justamente isso, a redução do número de acidentes, mas principalmente com foco nessa tua área da engenharia. Quais são as maiores preocupações que se tem no canteiro de obra? Tá? O setor da indústria da construção civil é um setor muito preocupante, até mesmo se a gente buscar no Anuário da Previdência Social do ano 2017, que a gente tem referência, existe uma estimativa de cerca de 100 acidentes por dia. Né? No total, aí, um acidente com morte e com 3 inválidos. Então, uma carga de acidentes muito elevada aí para o Brasil. Embora, se a gente comparar com o mundo, a gente está ainda um pouco melhor com relação aí a alguns outros países, né? A taxa mundial, segundo a OIT, aí, é de um acidente para cada 10 minutos. Então, é um índice muito elevado, tudo isso dentro da indústria da construção civil. Lembrando que esses dados são com base aí em informações das empresas com abertura de CAT. Ou seja, a gente tem também os trabalhadores informais e os acidentes que ocorrem sem a abertura do comunicado de acidente de trabalho. Então, podemos notar que o número de acidentes é muito superior ao que é informado aí pela Previdência Social. Isso é muito preocupante, porque quando a gente fala de acidente, a gente não pode banalizar. Então, é um pai de família, é uma mãe de família, é um filho, é um sogro, é um parente que sofreu um acidente e vai, com certeza, ter um impacto sobre a vida social daquele funcionário, dos familiares. Então, isso é extremamente importante, né? Então, acho que isso responde aí acho que a pergunta não acabei não respondendo. Você pode repetir para mim, por gentileza? Não, é dentro desse contexto mesmo que eu lhe perguntei, de cenários que a gente coloca, né? E, por outro lado, eu já pego o gancho também, numa sequência. Eu me lembro que ali por volta de 1995, uma das primeiras normas que saiu nesse sentido foi a NR7, né? De regulamentação do trabalho, de uma maneira geral, onde as empresas se viam obrigadas a se adequar a esta nova realidade. E, a partir dali, surgiram muitas empresas trabalhando nesse processo de acompanhamento do trabalhador, não só na construção civil, mas em todos os setores de trabalho, com acessos, ou seja, ali atestados de admissão, demissão e acompanhamento do trabalhador. Qual que é, hoje, aí naquele momento, se questionava a qualidade do trabalho desenvolvido por essas empresas. Pergunto qual é a realidade hoje em termos de evolução desse setor em relação a essas empresas, dos serviços prestados para o setor da iniciativa privada. Tá. Então, se a gente pegar no aspecto voltado aí as empresas que prestam serviço à indústria da construção civil, né, que são as medicinas, engenharias e segurança do trabalho,
Então, vamos separar aqui que eu tenho dois casos, né? As empresas que necessariamente precisam do serviço especializado dentro da própria empresa e as empresas que não necessitam pela quantidade de funcionários, a gente tem aí a contratação dessas terceirizadas, né? Das empresas de medicina, como é o caso aqui da Travit. Então, a gente vem trabalhando dia a dia para estar garantindo a segurança do trabalho e não só no trabalho, também como a qualidade de vida dos funcionários. Então, existe um trabalho voltado especificamente para os acidentes e também voltado à saúde do colaborador, garantindo a sua qualidade de vida. E por que isso é importante? A gente sair também da frente do trabalho e ir para a qualidade de vida dentro da casa do empregado. Porque isso reflete no trabalho. Um funcionário tendo uma qualidade de vida, ele vai adoecer menos, vão ter menos número de absenteísmos dentro da empresa, consequentemente, ele vai sofrer menos acidente, ele vai estar mais atento. Se a gente voltar agora ao aspecto relacionado ao trabalho, a gente percebe que a indústria da construção civil, a gente tem algumas coisas específicas. Geralmente, você tem muita rotatividade de funcionários, e isso, para a segurança do trabalho, chega a ser um contratempo. Por quê? Como a mão de obra roda demais, a capacitação precisa sempre estar capacitando os funcionários. Entra funcionário novo, você tem que fazer a instrução. Isso é muito importante. Você conseguir passar para o funcionário a cultura da empresa, a cultura de prevenção, o olhar de prevenção. Então, é extremamente importante, não só que a parte de segurança do trabalho, mas também que a alta autarquia da empresa adere, incorpore isso, entenda que a segurança do trabalho não é só lá na ponta, só no operador, só no pedreiro, no servente, no serralheiro. Muito pelo contrário. A segurança tem que começar na diretoria e isso sempre ligado para baixo. Isso é um reflexo. A gente costuma dizer aqui na Travit que a empresa é o reflexo do dono. E, de fato, se o dono da empresa for na operação, sem utilizar equipamento de proteção individual, sem ter treinamento, for operar uma máquina, fizer tudo ao contrário do que a segurança preconiza, isso vai ser um reflexo dos outros empregados a também tomar esse tipo de atitude. Então, é isso que a gente tenta passar para as empresas, que o empregador é o reflexo dos seus empregados. Então, a cultura tem que começar na autarquia e ser migrado aí para os demais funcionários. Acaba sendo um reflexo, né? Correto. Doutor Rodrigo Augusto Suravassi, engenheiro do trabalho da Travit de Medicina, agradecemos a sua participação conosco aqui no portal rmsnews.com.br, sempre à disposição, e obrigado pelas informações úteis neste momento. Obrigado, Oliveira, por participar aí da RMS e sempre estou à disposição aí para quando necessitarem aí de alguma informação relacionada à saúde e segurança do trabalho. Nós que agradecemos, conversamos aqui no portal rmsnews.com.br com o engenheiro Rodrigo Augusto Suravassi, engenheiro da Travit, ele que é engenheiro do trabalho, conversando conosco, falando que durante a pandemia da Covid-19, o setor da construção civil foi um dos que mais contratou, sendo o segundo setor de economia brasileira que, após 8 meses de pandemia, manteve o nível de emprego formal em alta. Entretanto, apontando para os cuidados que deve-se ter em relação à segurança do trabalho. Portal rmsnews.com.br. Jornalismo para você conectado na internet.